Boa noite a todos. A Boa paz se noite. cultiva brincando. É uma alegria estar aqui nessa reunião em que nós vamos falar sobre os resultados dessa pesquisa que foi feita a respeito dos brinquedos antigos, buscando fazer um contato das crianças com suas famílias, com os pais, avós, com os amigos, para conhecer um pouco da história das brincadeiras aqui no sul de Minas Gerais. E nós temos a alegria de ter aqui conosco o diretor Fábio Albuquerque, que está assim participando com um trabalho muito bonito nesse nosso encontro. Eu te agradeço muito realmente por essa participação sua aqui, que faz toda a diferença para o sucesso dessa campanha que nós estamos fazendo aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Muito obrigada, Fábio Albuquerque. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui, né, participando, colaborando com os resultados, né? Foi uma pesquisa bastante interessante. Deu para colher algumas informações até curiosas, né, no desenvolver disso, né? A secretaria enviou o formulário para todas as unidades. Dessas unidades foram mais de 900 pessoas que responderam, tanto professor da educação infantil, e outros funcionários, não só professor, né, envolveu todos. E foi pesquisado com relação às escolas e as escolas de educação infantil. No caso aqui, nós temos, responderam 21 escolas e 19 centros de educação infantil, né, especificamente, de todos. Aí não foram 100% dos profissionais que aderiram à pesquisa, né, e aí nós fizemos um apanhado, né, a Flávia fez um apanhado e separou isso por idade, e foi muito interessante, né, que tem pessoas de 19 anos até 72 anos que responderam o questionário. E foi marcante algumas coisas, por exemplo, que chamam a atenção, né? Alguns jogos e brincadeiras, por exemplo, queimada, esconde-esconde, pula-corda, pega-pega, né? E foram jogos que eles passam pelo tempo. Tá? A pessoa de 72 anos, de 60, de 50 responde isso, assim como uma pessoa de 19, 20, 30 anos também passa por essa situação. Então foi muito legal a gente verificar isso, né? Amarelinha foi uma brincadeira que foi muito falada, né? Amarelinha, stop, morto-vivo, né? Então vai surgindo assim várias situações. Mas o que ficou muito em evidências, que vai chamar atenção em vários momentos, né, independente da idade, é o pega-pega, é a queimada. Tá? São duas brincadeiras que ela ultrapassa as gerações, né? Tem coisas que vai surgindo, por exemplo, dança da cadeira, né? São coisas parece que é mais moderna, vem para esse tempo. Bolinha de gude também foi uma coisa que vem de muitos anos, né? Já vem passando por ali, a gente acompanhou isso. Cabo de guerra, stop, né? Foi falado, teve uma passa-anel, e tem aquela das pedrinhas, eu esqueci o nome agora, teve, enfim, que joga as pedrinhas, esqueci, Cinco Marias, né? Foi muito falada delas também, vai ser apresentada. E aí, eu até conversei com a Flávia, né, num outro determinado momento. Flávia, a gente não tem um apanhado aqui, trabalhar isso às vezes por sexo, masculino e feminino, para a gente saber quais eram os tipos de brincadeiras, né? Hoje, essas brincadeiras, elas se unificam. Eu me lembro que, eu vou falar por mim, na minha geração, eu falo que eu fui criança no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, que eu vou contar aí 8, 12 anos, mais ou menos. E aí, nesse período, a gente brincava muito na rua e não tinha coisa só de moleque, ou coisa só de meninas, né? Essas brincadeiras de rua ou brincadeira com esses jogos, era sempre a turminha toda.
tá? Mas voltando ali à questão da pesquisa, né, o que chama atenção. Então, nós separamos assim, de 19 a 39 anos, mais ou menos uma média de 20 anos, e o que tem ali chamando atenção para esses tipos de brincadeira, né? E foi legal que o pega-pega é o top, né? Todo mundo lembra do pega-pega, né? Todo mundo. Todo mundo lembra da queimada, né? O esconde-esconde, né? Essa do esconde-esconde é a lembrança de todos. Mas fora disso, vai aparecendo outras coisas, né? Que é a bolinha de gude, passa-anel, né? A amarelinha, né? A amarelinha tinha vários tipos. E todos esses tipos de brincadeira se carrega para a escola, né? Leva para a sala de aula. Eu falo assim que outro dia eu estava na escola e até interessante, a professora de matemática, ela participou do evento com a gente na terça-feira, né? E na terça-feira ela deu um depoimento falando da matemática. E de repente ela estava dando aula e os meninos fazendo o maior agito, né? Eles estavam pulando dentro da sala, né? E aí eu falei, nossa, que estranho, né? A gente assusta com o barulho às vezes. E aí eu falei, nossa, Andréia, você não quer trabalhar lá fora, porque aí de repente você, não, eu tenho que trabalhar na sala de aula. Então ela joga, ela trabalha muito com esse jogo, esse lúdico, para ensinar matemática. E os meninos amam de paixão, é uma coisa apaixonante, né? Então é isso, e vem desse tipo de brincadeira, né? Que é mais ou menos o que vem a amarelinha, né? Que você tem que acertar as casas, você tem que acertar a multiplicação. Então elas faziam alguma coisa bem assim, né? Quando chega dos 40 para os 59, nós separamos ali, dá mais ou menos uns 30 anos nesse. Aí vem o passa-anel, tá? Ele é muito falado, e morto-vivo, tá? E vai aparecendo elástico, bolinha de sabão, bolinha de gude, mas o pega-pega, queimado e o esconde-esconde também está ali presente, e muito forte, tá? Eram tipos de brincadeiras que não dependia de nenhum tipo de recurso. Você não precisava de nada, né? Tem uma brincadeira que vai aparecer mais para os anos 60, que era a bete, o taco de bete com as bolinhas, né? E geralmente ela vai aparecer também recente, mas muito pouco, mas naquele período lá ela vai se destacar. Eu lembro que a gente ficava na rua com latinha, lata de óleo, né? Hoje não existe mais, na época era lata de óleo, e jogava aquela bola, e quando acertava aquela bola, a gente ia buscar longe, tinha que correr cruzando os tacos, era uma coisa muito impressionante. Então isso vai aparecer dos 40 por 50, né? Esse jogo de bete, de taco, como o pessoal utiliza, e outras. E outras cantigas de roda, adoletar, morto-vivo, né? Como eu já falei, e assim vai surgindo, tem outros tipos de brincadeira que vai chamando a atenção. Mas o campeão mesmo é o pega-pega, queimado e o esconde-esconde. Tá? Esse é o destaque maior. Aí é claro que outras brincadeiras vão surgindo. Na educação infantil, a gente percebe que essas brincadeiras estão mais ativas, elas estão mais frequentes na educação infantil, porque as professoras trazem isso, elas resgatam isso com as crianças, né? Então, vira e mexe, eu presencio isso na escola, a gente vê essas crianças brincando e se aprendendo de uma parte lúdica essas questões, né? Então, isso é bem interessante. Lá no ensino fundamental, quando pega para a escola, o Fundamental 1, que envolve o 1º ao 5º ano, ele também faz isso, né? Ele trabalha isso. O que fica, os jogos, as brincadeiras, né? Os desafios, né? Então, vários tipos de brincadeiras são adaptáveis e são transformadoras na sala de aula. Agora, já partindo para o ensino fundamental 2, que seria do 6º até o 9º ano, e o ensino médio, isso aí já fica um pouquinho mais restrito, mais limitado, né? Eu gosto disso, eu incentivo muito isso na escola, mas não é uma coisa rotineira, não é uma coisa comum, né? Eu acho que será muito saudável a partir do momento que a gente aderir a essa situação
de ter esse brincar dentro da sala de aula, na escola, no dia a dia, né? Inclusive para a aprendizagem, para enriquecer a aprendizagem. Tá certo? Bom, espero que eu tenha contribuído com essa pesquisa que foi super legal, né? A gente não consegue definir, às vezes, algumas coisas, mas está dentro do contexto e a gente percebe o quanto que, independente da faixa etária, da idade, né, essas brincadeiras chamam a atenção em todas as gerações. Isso foi bem interessante. Maravilhoso. Nossa, e realmente tudo que você está falando parece que bate muito. Eu tive hoje no Mariovídia e realmente, quando eu procurei saber com as crianças, eles falaram exatamente essas que você falou. São as brincadeiras que eles conhecem. O esconde-esconde e o pique, né? E queimada. São pique-esconde e queimada. Então, são as brincadeiras que eles comentaram como muito importantes, assim, que eles conhecem, mostrando que conheciam. E é muito interessante da gente saber sobre isso. E adorei também essa história essa que você contou fora da pesquisa sobre a utilização de brinquedos, por exemplo, no estudo da matemática. A gente sabe que matemática é assim uma coisa que assusta muitas pessoas. E esses que você viu na classe pulando amarelinha, fazendo contas, sem dúvida, eles não têm essa visão de uma matemática que você tem que ficar sentado pensando e sem conseguir resolver, né? Bom, com certeza. E realmente acho que a gente vai poder aproveitar bastante os dados dessa pesquisa para que as crianças possam conhecer mais esse detalhe que você falou também sobre como os professores influenciam nisso, quer dizer, na educação infantil ainda há esse trabalho de mostrar. Os mais velhos já não têm, então eles estão se apegando muito ao computador, realmente, e já não conhecem brincadeiras. Então, é uma coisa assim que faz diferença, porque ao conhecer, então eu tive a satisfação de apresentar brincadeiras para as crianças lá da Mariovídia, da escola Mariovídia, e eles adoraram, eles pediram para mim, quando é que você volta? Porque eram brincadeiras assim antigas, foi o Coelhinho na Toca, Bento que Bento é o Frade, não sei se você conheceu, mas eu brincava muito com essas brincadeiras e outras assim dessa época, e eles gostaram demais. E eu pude mostrar para eles as vantagens desse uso de brincadeiras, né? Porque na brincadeira você tem que não sai sempre tudo do jeito que você quer. No Coelhinho na Toca, eles têm que trocar de lugar e de repente alguém fica sem toca. Mas normal, ele não fica irritado, revoltado. Não, ele espera a vez e tenta de novo, quer dizer, desenvolve assim a perseverança e o entender que você tem que continuar buscando. Se não sai uma vez como você quer, você ri e pronto. Ninguém saía brigando, nem coisas assim. Então, eu tive a oportunidade de conversar com eles sobre a importância do brinquedo para desenvolver tanto fisicamente como no aspecto mental, como na saúde mental também, que é uma preocupação agora, né? O nome da campanha A Paz se cultiva brincando, justamente porque há uma preocupação com violência. Você percebe isso esses tempos agora, Fábio? Sim. Inclusive, eu falei muito isso, né? Eu falo muito, eu cobro muitas vezes a presença da família, do pai e da mãe, no diálogo, nas brincadeiras, nos jogos em casa, né? Eu falo que eu falei para o pai que não tem mesa na casa mais para o almoço, para o jantar, né? E aí eu cobro, às vezes eu peço para o pai, é um minuto que você tem, é aquele momento de você brincar com seu filho, né? Ah, vai jogar bola? Vai jogar bola, é legal,
tá? Vai brincar de forca? Vai brincar de stop? Vai, é divertido. E essas convivências, essas relações, elas precisam, porque hoje é muito fácil para o pai ou a mãe colocar um celular na mão da criança e trancar a criança no quarto. Ele não tem noção do perigo que esse celular tem, né? E do que esse celular é. Né? A gente não tem esse controle, né? Eu falei, você sabe tudo que teu filho está fazendo? Ele fala, não sabe mesmo, porque você precisa ter um controle maior. Então, resgatar esses jogos, esses momentos, essas brincadeiras é maravilhoso, né? E todo mundo sabe. Né? Não vou falar que só eu sou saudosista, só eu que falei das minhas brincadeiras. Né? É claro que eu vivi num período em que a rua era um lugar saudável. Né? Hoje a rua é um lugar perigoso, a gente fica assim naquela, o que está na rua o que tem na rua é a droga, é a violência. Hoje as famílias ficam preocupadas, eu prefiro o filho dentro de casa do que na rua. Mas se você tiver o controle e se você colocar a regra, né, ela vai funcionar. Né? Eu sempre digo, né, eu falo assim, olha, toda regra serve para ser quebrada. E quando a regra é quebrada, a gente constrói outra, né? A gente não pode desistir dela. Então, a regra ela serve para isso, para fortalecer, olha, essa regra foi quebrada, então o que a gente não pode fazer isso? Então, nós vamos construir outra regra e assim a gente vai movendo, modificando essa questão e isso tudo é aprendizagem. Isso tudo é conhecimento, isso tudo é saber. Então, eu vejo muito isso sim, tá, Luiz? E eu me preocupo muito, né? Porque aí as crianças ficam muito soltas, né, na rua e não é com essa brincadeira saudável que existia e que foi colocada na pauta de tudo isso, né? O pega-pega, a queimada, né? O polícia-ladrão até, brincadeiras de roda, passa-anel, morto-vivo, que eu falo assim, nossa, nem lembrava, né? Apareceu o morto-vivo, é bem interessante, né? Que despertava, né? E o pessoal vai saindo, quem é eliminado, é a tensão, né? Então, a pessoa, e isso é muito enriquecedor, né? Então, eu acredito que falta muito isso, certo? Sem dúvida, e eu adorei assim a sua ideia que devia virar regra das pessoas tirarem um tempinho, se toda a família tirasse um tempinho para esse relacionamento, para uma coisa de saudável, de não apelar para o celular, de estar acompanhando, porque isso eu também observei hoje lá na escola, ali com as crianças, eles mesmos comentavam sobre o celular, e acontece que muito de bullying vem acontecendo no celular e as crianças não contam, porque eles recebem essas informações de que não é para contar, e como há esse distanciamento da família, né, uma falta de tempo que precisa, eu achei assim, isso daí tinha que ser regra. Tinha que passar mesmo para os pais essa regra que você está colocando, está sugerindo para eles, e cada um colocar do seu jeito, mas que seja possível esse encontro de novo, né? Com certeza. Então, olha, muito obrigada. Tudo que você falou foi assim, foi importantíssimo. Tem que ficar registrado. Eu queria que todo mundo ouvisse. Legal, eu queria também frisar que eu não sou contra o celular, tá? Ele veio aí, ele está junto, só que a gente precisa limitar, né? Isso. Ele não faz tão bem 100%, tá? Tem outras coisas que são muito benéficas e que a gente esqueceu, deixou de lado, né? Eu falo assim, a nossa engenhoca, sabe aquela coisa da gente, eu me lembro que eu pegava tábua, rolimã e montava o carrinho, usava prego, fazia carrinho de latinha. Criatividade. Né? A criatividade, ela ficou de lado, então as crianças hoje elas não têm a criatividade. Primeiro que já tem uma leva de brinquedos prontos, né? E é muito mais fácil a gente comprar, né? E aí a criatividade para ter aquele tipo de brinquedo, né? São gerações, são situações, são contextos, mas a criatividade
de uma determinada geração, ela supera, né? Não que o celular tem que tirar da criança, não. A Não. criança tem que usar o celular porque ela tem que estar antenada também no mundo, mas eu tenho que ter o controle do que aquele celular está me deixando fazer, está me permitindo, né? Enfim, né? É isso. Tá? Perfeito, Agradeço perfeito. muito por ter participado, espero ter contribuído e fico Sem muito dúvida, feliz, porque é algo que eu amo de paixão. sem dúvida. Ser é incrível. Nossa, todos devem ouvir o que você tem a dizer, porque faz muita diferença. Então, te agradeço demais, tá? Certinho, muito obrigado. Nós vamos continuar agora. Eu queria saber do doutor Eduardo, a partir dessa apresentação do diretor Fábio, eu queria saber sobre essas apresentações, essas descobertas, se você tem essas experiências, o que você tem a dizer sobre isso? Oi, boa noite. Foi muito boa a apresentação do professor Fábio. Foi muito produtivo ver essas experiências, né, que só acrescenta aí para o professor, que é tão difícil lidar com as mudanças recentes aí, com a tecnologia, com o nível de educação. E ele trouxe essa alegria aí de dar aula, de motivando mesmo, né, trazendo novas esperanças aí para a gente. Do ponto de vista neurológico também, isso é importante, que a gente tenha o brincar junto com o aprendizado, que tenha um limite de tempo de tela, essa preocupação com o tempo de tela, com o celular, que é muito benéfico, mas que não pode ter exagero, né? Então, eu acho que toda essa pesquisa foi muito válida e a gente deve refletir sobre isso, sempre estar discutindo, né? Mas foi muito bom o evento, gostei muito. E com relação às brincadeiras, com relação à pesquisa, você concorda que as brincadeiras dessa época você conhecia? Ele falou por faixas de idade, então houve essa possibilidade da gente ver. Ele comparou com a infância dele, que foi aqui em Poços de Caldas também, né, como a sua. E ele comentou sobre essa preferência de uma faixa que brincava na rua, que conseguia criar brinquedos, brincar com outras crianças. O que você me diz desses resultados de pesquisa que ele apresentou? Essas brincadeiras não são da minha época, né? Eu já sou mais novinho. Eu tô brincando, eu peguei todas elas, eu sei, brincadeiras de rua, ainda brinquei, e acho fantástico, assim. Muitas, às vezes, muda de cultura, né? Na minha idade, às vezes, eram outras. Eu já peguei um pouco a transição com videogames, e realmente, aí quando chega o videogame, muda completamente. Essa brincadeira, o brincar de verdade na rua, o brincar com esses brinquedos tradicionais, ativa outras áreas cerebrais, outras funções sociais, psicológicas, tudo isso que vocês já comentaram um pouco. Você cria a parte emocional, inteligência emocional. Então, são outras áreas cerebrais que você, às vezes, no videogame, como eu peguei bem a transição, tive uma época de rua, uma época de videogame, que estava se criando o videogame, eu vi muito essa mudança. E não dá para falar que videogame é ruim, que celular é ruim, mas a gente tem que saber que são diferentes e que o brincar dessa geração que a gente brincava na rua é importantíssimo, é brincar em grupo, né? Que tem também no videogame, tem brincadeiras que você faz online, você está conversando com amigos, mas não tem essa questão de limites, de você conseguir, de respeitar o próximo, de estar ali junto e sentir essa relação humana, assim, de contato, de empatia.
Então, perde um pouquinho nessa geração nova. Perde bastante, né? Inclusive nessa questão mesmo de criatividade, de buscar brinquedos. Quer dizer, a tendência é você ver o brinquedo pronto e fica maluco para comprar aquele brinquedo. Quer dizer, aquele criar um brinquedo, que muitas vezes isso era feito, né? Eu sou muito favorável a videogame, assim, como eu já peguei um pouco dessa geração, eu acho que o videogame tem vantagens também tem que ter um raciocínio rápido, cria a parte motora, desenvolve algumas áreas importantes também, então, assim, não tem o que é certo e errado, né? A gente tem o que alguns têm vantagens, outros não, e o brincar, mas está em falta essa questão do brincar em coletivo, brincar pessoalmente, presencialmente. Essas brincadeiras tradicionais tinham muito valor. Isso que o Fábio trouxe para a gente nessas pesquisas é importantíssimo e ele tem que resgatar isso, né? Principalmente nos relacionamentos entre família, né? Principalmente, né? Não pode deixar a criança ser criada pelo celular, pelo TikTok, pelo YouTube. A gente tem que estar junto. É claro que não dá para ficar o tempo todo, mas o celular tem como você configurar tempo de tela. Você tem alguns aplicativos que dá para controlar, porque não tem jeito de falar, meu filho não vai usar celular, ele vai ficar fora da realidade, mas você tem como controlar isso, mesmo que você não esteja lá o tempo todo, você tem que estar junto e alerta, porque tem muita coisa ruim também na internet. Sim. E acontece que também do ponto de vista psicomotor, é muito importante as atividades em que você precisa mexer com o corpo, conhecer o mundo com o corpo, para você ter um desenvolvimento espacial, por exemplo, tempo no espaço. Você faz isso a partir de brincar, de você conseguir lidar com você mesmo, porque na tela você lida com alguma coisa que não existe de verdade. Então, você pode bater, pode matar, pode... E isso, mesmo quando havia brincadeiras que depois passaram até a ser criticadas, brincadeiras de bandido e mocinho, por exemplo, mas era pessoa de verdade, então você não machucava. Até na festa junina você prendia as pessoas, vai para a prisão, tudo bem, mas era com respeito, era com uma pessoa de verdade. Então, no videogame, você perde essa relação com empatia, como você disse, né? E com a capacidade de se perceber no ambiente. Isso quando você vai... todo o aprendizado tem que ser feito a partir de sua própria experiência. Então, se a sua experiência é só na tela, se você não tem isso de conseguir mexer com as coisas realmente, você perde esse conhecimento que também é importante na formação, no desenvolvimento de neurônios que vão ativar áreas facilitam. Amanhã, quando você tem um trabalho para fazer, você tem que se integrar numa equipe. Como é que você se integra numa equipe de verdade? Sim. Como é que você aceita os limites do outro, o temperamento do outro? Cada um é de um jeito. Como? Se no computador todos faziam, você apertava um botão e eles te obedeciam, ou você matava. De verdade, isso faz falta quando você vai trabalhar em equipe, você não acha? Isso, e não é uma tarefa tão difícil isso que a gente está trazendo e resgatando, que é o brincar, né? Nossa. Eu acho que é só a gente ter tempo, parar e ver e valorizar. É o que a campanha que essa semana vem buscando mundialmente e trazendo para a gente. É uma tarefa bem alegre aí que a gente vai brincar bastante e é bom, é tão gratificante isso, trazer essa alegria de novo, né?
É isso mesmo. Então nós estamos de acordo. Vamos mostrar para as pessoas que é importante brincar, que é importante cada família cuidar desses laços de verdade, dessas amizades que cresciam juntas e que precisam continuar acontecendo, não é mesmo? Sim, sim. Bom, obrigado pela palestra aí do professor Fábio, pela pesquisa, que foi muito interessante. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tudo de bom. Muita brincadeira para todos.